essa entrevista com a Daniela Stasi. Dani, primeiro assim, eu quero muito agradecer a sua generosidade de vir falar comigo. Essa entrevista faz parte do meu trabalho de corpo, né? Eu estou expandindo essa questão das pessoas dentro do campo da dança moderna. E aí, primeiro eu gostaria de começar com a mini bio que aparece tanto no portal Mood e aqui no site da sala que eles Eu tenho uma mais atualizada. Oi? Eu acho que eu tenho uma mini bio mais atualizada do que essa. Eu vou falar aqui, qualquer coisa você me ajuda, você pode corrigir, tá bom? Mais uma entrevista meio bate-papo. Tá. No site é dito que você iniciou seus estudos em dança no método de Rudolf Laban, com Maria Dushnis, e graduou-se em dança na Universidade Federal da Bahia, em 1981. Essa informação eu peguei ali da jornada de dança da Bahia, né? Da Escola de Dança da Bahia. Depois você fez... você integrou o Balé da Cidade de São Paulo de 1981 a 1983, sob direção de Klaus Viana e Júlia Ziviani. Em seguida, formou-se na técnica de Marta Graham. Você ensina desde 1984, certo? E aqui fala de 1980, né, quando você vai fazer a sua formação, de 1985 a 1993. E atuou como bailarina da Martha Graham Dance Company. Você se interessa no aspecto terapêutico na relação mente-corpo. Concluiu o Bachelor of Arts in Dance Movement Therapy na New York University e a certificação no método Pilates. Atuou como professora no Centro de Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente, Balé da Cidade de São Paulo, Centro Cultural São Paulo, Espaço de Dança Ruth Rachot. Foi professora e ensaiadora da São Paulo Companhia de Dança e coordenadora pedagógica da Escola de Dança do Teatro Municipal, onde estruturou a formação em dança moderna contemporânea. Certo? E aí tem também Balé Paraisópolis, que acho que não tá aí. Não coloquei aqui. Acho que pode pôr, sei lá, depois do Centro Axé. Tá. Depois do Centro Axé, o Balé Paraisópolis. E Balé Paraisópolis, são dois projetos sociais. Então... Tá, que você atuou como professora. Em relação a essa introdução, a minha primeira pergunta para você é: quantos anos você tem, onde e quando nasceu, e quando que você começa a olhar para o corpo e para a dança? Em que ano se deu o seu encontro com o Laban, via a professora Maria Dushnis? Como eram os trabalhos, né, como eram trabalhados os conceitos de Laban pela professora? E o Laban, ele é um teórico coreógrafo da dança moderna, como afirma o livro História da Dança no Ocidente, de 1987, do Paul Boursier, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho 65 anos, eu nasci em Salvador e eu comecei, o meu primeiro contato com a dança foi aos 7 anos, já estava morando aqui em São Paulo, que eu comecei a fazer as aulas da Maria Dushnis. E eu acho que eu fui muito afortunada nesse sentido, porque eu entrei dos 7 anos até os 13, eu só trabalhei com ela. Então eu entrei na dança estudando os elementos da dança. Eu só fui entrar nos códigos, né, as técnicas mais estruturadas, depois que eu já tinha tido, sei lá, esse tempo todo, né, 6 anos de experimentação, porque a Dona Maria trabalhava os elementos da dança. Então as aulas tinham propostas, mas eram improvisadas. Então ela trazia uma série de elementos, ela trazia músicas riquíssimas. Eu lembro que ela usava muito Carmina Burana, ela tinha uns cubos, que a gente trabalhava com esses cubos, tudo que você pudesse imaginar de fazer com esses cubos. Tinha uns panos pretos, ela morava numa casa lá no Sumaré, que o estúdio era embaixo, e as portas de correr do estúdio abriam para uma área, tipo um terraço coberto, que de vez em quando ela abria e deixava a gente sair pelo espaço, sabe? Trazia também elementos, sabe, de gráficos, obras. Eu lembro, ela trazia Vassarelli pra gente brincar. Então, assim, foi realmente uma maneira muito, muito boa de entrar. De entrar na dança. Esses eram os elementos, os cubos. Ela chegou a dar alguma coisa daquelas 8 ações básicas de esforço do lado? Sim. Era direto assim. Tudo que ela pedia, quer dizer, era relacionado. Ela era uma turma de crianças, né? Eu tinha 7 anos. Então ela não ficava esmiuçando os detalhes. Agora eu vou falar de fluência. Agora nós vamos falar de... Não, ela simplesmente ia jogando
esses elementos, então a gente... mais lúdica. De uma forma lúdica e de exploração mesmo. Vamos explorar todos esses elementos e deixando muito esse aspecto criativo por conta. Não eram exercícios, não tinha exercícios, faz assim, faz assim. Eram propostas dentro de uma linguagem de dança, uma linguagem de movimento. Certo. Então depois você se graduou pela Universidade Federal da Bahia em 1981. Aí eu só vou fazer uma parte que não está assim, muito estabelecido, que aos 13 anos eu comecei a fazer aula com a Ruth Rachou. Por indicação, assim, me indicaram e eu cheguei lá e eu aterrissei no grupo dela. Ela tinha um grupo de dança, com bailarinos incríveis já, que chamava Grupos Capos. E de alguma maneira ela me enfiou nesse grupo e ela trabalhava todas as técnicas da dança moderna. Porque ela viajava todos os anos, ia para fazer festivais em Nova York, enfim, onde tinha os festivais. Então tinha assim, aula de Graham, aula de Limon, aula de Luigi, que era jazz, aula de improvisação, aula de Merce Cunningham. Então, de novo, muita sorte, porque aí eu entrei direto com uma pessoa que tinha uma competência incrível, né? Como artista, como professora, como mulher, foi uma figura. Eu tive muitas figuras femininas, mestras muito importantes, né? Ao longo da minha trajetória. Isso logo depois da Maria Ducha. Você já liga com a... Já liguei, já liguei direto com a Ruth Rachou e já entrei na dança. Imagina, a gente fazia aula com um trio de músicos. Baixo, piano e percussão. Era aula ao vivo. Era um luxo total, assim. E ela sempre trazendo coisas novas, né? Bebendo muito da fonte. A Ruth sempre foi muito criteriosa na transmissão do conhecimento, né? Passava exatamente como era. Então, foi muito bom. E aí depois, né, que você faz aos 16, que eu fiquei 3 anos com ela, cheguei a dançar num espetáculo com esse grupo Os Capos. Em 1974, no então Teatro Galpão, hoje o Ruth Escobar, ela na época o Teatro da Dança em São Paulo. E a Célia Gouveia e o Maurice Vanot tinham terminado a formação. Na época era o Mudra, a escola do Mondes Bejar, que era na Bélgica. Eles fizeram a formação, tinham montado um trabalho lá, vieram para São Paulo e queriam remontar aqui. E eles pediram para a Ruth, né, fazer com o grupo dela. E eu estava lá de mascote. Aos 14 anos eu já estava no palco. Então em 74 você estava dançando ainda com a Ruth, com todo esse contexto que você acabou de falar. E já profissionalmente. A gente fez uma temporada de 3 semanas no Teatro Galpão, imagina, hoje em dia. Logo depois dessa dança é quando você oficializa a entrada na Universidade Federal da Bahia, meio concomitante. Porque aqui eu queria puxar essa pergunta, né? Que fala que você se formou em 1981. Então eu queria saber o ano da entrada na UFBA. E aqui, lendo artigos, coisas acadêmicas que a gente faz, é dito que a Universidade Federal da Bahia é a primeira universidade a oferecer um curso de graduação em dança. E em teses, em artigos publicados, nós vemos a menção do nome do Wolfgang Elvis, como dançarino e professor que, a partir de 1960, estruturou as bases curriculares desse primeiro curso superior de dança no Brasil. Wolf ele atuou na UFBA de 1960 até 1975 e morre em 1988 de forma estranha. Em que ano que você entra na UFBA? Você está muito próxima desse período do Wolfgang Elvis. Poderia falar um pouco como era o currículo de dança nessa época na UFBA? Quais matérias eram dadas e quem era o corpo docente da época? E se você chegou a conhecer o Rolf, contato? Eu não tive contato direto com o Rolf. Eu entrei na UFBA em 78. Quando minha família se mudou de volta para Salvador em 76. E já existia dentro da UFBA o grupo de dança contemporânea da Universidade Federal da Bahia. Na época, o diretor desse grupo era o Clyde Morgan, que tinha sido bailarino solista do José Limon. De lá, ele e a esposa dele, Carla Maxwell, que também era bailarina da Companhia do Limon, eles formaram um dueto e eles passaram muito tempo na África, pesquisando as danças de matrizes africanas. De lá ele veio para o Brasil e acabou se estabelecendo em Salvador. E ele me convidou
para, imagina, ser solista da companhia dele, com 16 anos. Cheguei lá e me viu. Como órgão. Assim, então, antes de entrar na faculdade, eu já era bailarina da companhia. E foi também uma coisa muito importante, porque aí ele trabalhava Horton, ele trabalhava Limon, e ele estava forjando uma linguagem própria dele, que fazia assim essa mescla da dança moderna com as danças afro-brasileiras, né? Inclusive eu cheguei a participar, eu fui para a África em 1977, participar do FESTAC, que se chamava Festival of Arts and Culture, um festival de cultura, Black Arts and Culture. Foi um festival que foram 3 semanas que a gente passou lá. Eles construíram, e existe até hoje, um village, tipo aqueles conjuntos habitacionais para abrigar, porque eram milhares e milhares de artistas. Né? A delegação brasileira tinha Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulo Moura, Olga Dalaqueto, que era mãe de santo, o nosso grupo. Era assim, uma coisa bem encorpada. E eu tive essa oportunidade maravilhosa de participar desse festival 3 semanas, assistindo, né, se apresentando e assistindo trabalhos do outro, sei lá, tipo Balé de Cuba, e aí grupos, enfim, do mundo inteiro. Foi uma experiência muito bacana. Tanto que eu a minha ideia original era ter feito arquitetura. Mas aí quando chegou, que eu estava 2 anos na companhia, o próprio Clyde falou, mas como? Vai, dança agora, arquitetura você pode fazer depois, você já está assim, né? Você já está nesse ponto. Outra coisa que o Clyde trabalhava muito, que foi também importante, ele trabalhava com música brasileira. Então ele fez um trabalho, por exemplo, com a banda de pífaros de Caruaru, que a gente foi dançar com eles tocando ao vivo. Fez um trabalho com o Chorinho, que também eram todos música ao vivo, sempre essa questão da música ao vivo, dessa criação ao mesmo tempo, né? Música com dança. E isso, o que eu faço agora desse trabalho com música ao vivo, começou lá com a Maria Ducha. E foi se estendendo. Marcas, né, sensíveis. Realmente aí que, como professora, eu penso muito nisso, disso, a importância da primeira impressão, né, que você causa em alguém, porque é um registro que fica pro resto da vida. E aí que eu acho que na verdade são os professores mais experientes que deviam dar iniciação, e não ao contrário. Tem uma entrevista que eu vi do Campo das Letras, do Antônio Cândido, ele fala exatamente a mesma coisa. Os mais preparados, deveriam ser os primeiros professores. Então, quando eu cheguei na UFBA, o Roquilete já não estava lá, e tinha na formação, tinha uma influência muito grande do trabalho do Klaus Viana. Inclusive, eu cheguei a fazer muitas aulas com ele. As aulas de técnica. Não tinha aula de balé clássico, por exemplo, nem as aulas de técnica eram, assim, pautadas sobre o trabalho do Klaus Viana. Então, eu queria entrar nessa parte, porque aí eu pulo aí, né, é dito, você também integrou o Balé da cidade de São Paulo sob a direção de Klaus Viana e Júlia Ziviani. Naquele livreto que a gente encontra, recurso eletrônico, né, que é o da Sala São Paulo, da São Paulo Companhia de Dança, Figuras da Dança Angel Viana, tem 2 enunciações lá. Um texto enunciado e uma fotografia. A primeira enunciação que destaco diz o seguinte: no início da década de 1960, a escola Klaus Viana, em Minas Gerais, era cada vez mais conhecida e respeitada. Mais do que isso, o casal movimentava a dança na cidade. Mas um convite do Rolf Galeus, 1930 a 1988, para darem aulas na Universidade Federal da Bahia, mudou a trajetória dos dois. Eles aceitaram e partiram para a nova etapa. Na Bahia, além de estudarem, Angel e Klaus inauguraram um setor de danças clássicas na faculdade. Com o Rolf entraram em contato com o método Laban e a dança expressionista alemã. Com o mestre Gato, aprenderam a capoeira, que passou a ser examinada e estudada por eles dois, Klaus e a Angel, né? Nos 2 anos em Salvador. A Angel também dançou no grupo Juventude Dança, dirigido pelo próprio Rolf. E a segunda enunciação é uma fotografia de Santos, não sei se você viu, de 1966, do Rolf. Eu tenho uma impressãozinha aqui, que é da década de 1960 e de 66, do grupo Juventude Cidadã e a do acervo da Angel. Então a Angel e o Klaus, portanto, trabalharam com o Rolf.
aqui só pra você dar uma olhadinha nessa fotografia, que é do Santos, que é de 1966. Eu não cheguei, aí aqui ainda estava 66 e ainda nem tinha começado. E aí a formulação depois dessa também introdução, eu coloco o seguinte. A formulação da minha pergunta em relação a isso é a seguinte: eu fiquei um pouco impressionado aqui vendo o desenho coreográfico de Santos, que a foto traz, que me remete comparativamente, analogicamente, um pouco com a técnica da Martha Graham, mas é o Rolf. Os estilos podem divergir, mas os fundamentos operantes do campo da dança moderna continuam agindo. Como que você vê a sua liberdade criativa como artista em relação não apenas à reprodução de formas já cristalizadas, né, bem condensadas, como por exemplo a técnica da Graham, para fazermos um paralelo em relação à história, à educação estética, ao ensino de dança, você é professora, e ao seu fazer artístico na cena contemporânea, sem esquecer que você falou que trabalhou com o Klaus, né? E o Klaus também trabalhou junto com o Rolf. Como que era essa relação com o Klaus e essas... O trabalho que eu fiz com o Klaus na faculdade era um trabalho de técnica, não é um trabalho de composição. Tinha aula de composição, mas ele não foi meu professor de composição, nem de improvisação. Então, naquele momento, foi isso, era essa troca do trabalho dele de corpo mesmo, de formação. Claro, mas claro. Do método dele, né? Do estudo que ele fez e de como ele via a técnica. Sim. Tanto que eu fazia aula de balé por fora. Pro pique que eu precisava para dançar, para estar em cena, não era suficiente. Não era o conteúdo técnico que me prendia à UFPA, né? Tanto que eu optei tinham 2 programas, o curso de bailarino profissional, que eram 3 anos, e o curso de licenciatura em dança. E eu optei pelo mais breve. Agora, essa foto, por exemplo, uma coisa que talvez não apareça aí, mas que antes do Rolf Gillespie, a primeira pessoa... É a Janka. Janka Rudska foi a primeira. E a Lia Robato, que por acaso é minha tia, porque ela casou com meu tio, que era Silvio Robato, ela também foi uma influência importante, porque quem direcionou, né? Ela tinha sido aluna da Maria Dushner, e ela que me direcionou inicialmente para lá, e mais ou menos ao longo da minha trajetória até hoje, ela é uma mentora, alguém que me serve de farol, né? Acompanha meu trabalho. E a Lia dançou com a Janka Rudska. Então, e era tudo um pouco o mesmo contexto. Janka Rudska, Mary Wigman, Martha Graham, entendeu? O que é? É a dança moderna se configurando. Então, sim, a gente começa a ver algumas formas, assim. É daquelas coisas que às vezes acontecem no mundo, que tem sincronicidade em vários pontos, e não é plágio. É porque esses artistas todos estão plugados numa outra vibração aí, e que aquilo meio que se alastra e que aí começa a se manifestar em lugares diferentes. Eu vi, isso da Janka eu vi também, que ela foi a primeira que veio, só que depois ela vai embora, aí o que eu encontro em artigos e teses é que quem estruturou mesmo o currículo foi o Rolf depois, né? Ele criou uma série de informações. Inclusive tem várias fotos disso que você está falando, que eu vi recentemente, que é da Karen Maria Veras também, que está falando sobre a dança espontânea e o legado do Rolf para a dança contemporânea. Aprofundando um pouco nas questões dos estudos e do seu ensino, acerca dos processos educativos do corpo, né? Na sua página de dança, que tem umas que você publica, tanto no Instagram e umas que eu vi, tem o seguinte escrito, você diz: venho me dedicando a compartilhar e aplicar o conhecimento precioso que recebi dos meus muitos mestres ao longo de mais de 5 décadas dedicadas ao trabalho de corpo em minhas aulas presenciais e online, a fim de compartilhar experiências formativas, artísticas e terapêuticas com o próprio corpo. Aí você cita a Graham: o corpo é moldado, disciplinado, honrado e com o tempo torna-se seguro. Que você falou numa das aulas aqui pra gente. O movimento torna-se limpo, preciso, eloquente e verdadeiro. O movimento nunca mente, é um barômetro que revela o estado climático da alma a todos que podem lê-lo. Isso pode ser chamado de lei da vida do dançarino, a lei que rege os seus aspectos externos. Graham, Apudstase, 2021, você escreveu isso.
e explica: oriundos das práticas corporais milenares do Oriente, os fundamentos da técnica Graham propiciam o despertar do nosso centro de energia, o fortalecimento da nossa musculatura de sustentação, o alinhamento das nossas estruturas ósseas e o domínio do nosso centro de gravidade em movimento. Com base nesse texto explicativo, em que medida os aspectos formativos e artísticos eles desembocam em aspectos terapêuticos na sua aula? Assim, se você poderia dar exemplo, né? Se você consegue formular um pouco isso, como que você percebe isso nas aulas, né? Como que eu percebo isso? Eu passei a maior parte da minha trajetória dentro do campo profissional da dança, né? Como a gente falou, comecei muito cedo e tal, e depois tive companhias de dança, escolas de formação, projetos sociais, mas que eram voltados para uma formação, né? Um treino específico para formar um bailarino profissional. A partir do momento que eu saí desse contexto e comecei e abri esse leque, né, para acolher pessoas de outras áreas, ou seja, não profissionais da dança, foi muito interessante perceber que esses princípios sobre os quais a técnica Graham e a técnica do Pilates também são pautados, ao meu ver, são princípios universais, justamente porque são baseados nessas técnicas milenares, e o corpo é um corpo. Então, quando você consegue, se eu consigo nas aulas passar esses princípios, deixando a forma como uma consequência, menos importância à execução, assim, sabe, técnica perfeita da coisa, eu percebo que esses princípios são úteis a todos. É um trabalho que permite que a pessoa entre em contato com ela mesma. É uma técnica edificante que vai construindo um corpo de dentro para fora, e o que eu acho mais bonito é que é cada um construindo o seu corpo. Porque as formas que são propostas não são tanto propostas como você faz assim, você fala, são forças que estão atuando sobre o seu corpo. Então, a sua contração é diferente da minha. O espírito daquela pessoa é outro. Então, é uma investigação pessoal. E aqui então, o que eu faço é dar ferramentas, instrumentos, sei lá, provocações, sugestões, orientação, sabe, vai jogando, eu vou meio julgando isso, e é muito gratificante ver as coisas, a coisa ir evoluindo individualmente, sabe? Agora que eu não tenho mais uma preocupação, não estou ensaiando uma companhia de dança que tem que ter todo mundo igual, né? Então foi assim, abriu um novo horizonte maravilhoso, que eu estou muito encantada com isso, de investigar. Inclusive aí comecei a misturar níveis, né, nas aulas. Então mistura gente que tem muita experiência, que já são professores, com gente que nunca dançou, e dá super certo, né? Nessa equação entra também a música ao vivo, né, do multi-instrumentista Neném Menezes, que trabalha comigo já há 10 anos, que ele faz esse papel. É quase que voltando, sabe, aos rituais dos povos originários, onde a música e a dança e o teatro também eram uma coisa só. Então, enfim, eu sou muito grata. Eu também, grata de estar podendo fazer com você as aulas e essa entrevista. Continuando, você ainda diz: para além da dança, o seu interesse pelo aspecto terapêutico do movimento te levou a estudar dança-terapia, pilates, budismo, nutrição funcional, medicina integrativa, música, e a trabalhar com públicos diversos: crianças, adolescentes, idosos, pacientes com dores neuropáticas, com depressão crônica, com câncer, obesos, sedentários, percebendo cada vez mais claramente que um trabalho de corpo fundamentado sobre princípios sólidos, que você acabou de dizer, continuidade, traz a todos benefícios imediatos e duradouros. Ao longo da sua trajetória, teve o privilégio de encontrar muitos mestres cuja sabedoria, generosidade e paixão te inspiraram, nutriram e impulsionaram na realização do seu potencial inato. Todos estes maravilhosos mentores, tiranos, amantes, algozes, gurus, terapeutas te ensinaram que o movimento exige um ser uno
íntegro e plenamente presente. Ao trazer a mente ao corpo, ela se acalma, liberando a manifestação do verdadeiro self. Você fala do ser uno e íntegro, assim como defendia Rolf, que devemos trabalhar os 4 corpos: corpo físico, vital, mental e o corpo interno psíquico, que muitas vezes é dito espiritual. O que é o self e o espiritual para você? Para mim, o self é a nossa verdadeira essência. O self é uma essência que está mais profunda do que o ego. E eu acho que o trabalho de corpo acessa, ele pede, ele chama, ele acorda, ele desperta esse self. Então, o aspecto terapêutico que eu vejo, eu trabalhei durante 2 anos no Centro de Medicina Integrativa do Hospital Mirante da Beneficência Portuguesa. Eu fazia parte de uma equipe de medicina integrativa que era liderada pelo Dr. Liao Chao, que trabalha com eletroacupuntura, dor crônica, enfim. E foi uma experiência muito interessante, porque o que acontecia era que ele agulhava os pacientes, às vezes eram essas agulhas com uma corrente elétrica de baixa frequência, às vezes tinha uma outra técnica que é TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation, estimulação elétrica transcraniana. Então tem umas esponjinhas e aí ligava e fazia, não chega a ser um choque, porque eu experimentei, claro, era tipo uma coceirinha. Então, o que eles mandavam pra gente no hospital? Pacientes que não tinham mais jeito. Coisas que eles não conseguiam tratar, depressão que não reagia a remédio, dor neuropática, dor crônica, enfim, aquele contexto assim. E ele colocava os eletrodos, as esponjinhas no lugar, e aí eu fazia com eles 20 minutos de grama. Um micro, porque ele chegou para mim e falou: Dani, eu já era paciente dele há muito tempo, a gente tinha feito outras colaborações, e disse assim: eu sei que funciona, eu sei que o trabalho que você faz com eles, enquanto eles estão sendo estimulados, potencializa o efeito do tratamento. Então, eu não sei como, e depois, inclusive, ele foi para o Sírio-Libanês fazer um estudo dentro dos protocolos científicos sobre isso, mas era muito interessante, porque vinha essa pessoa que estava em estado de depressão profunda e que fazia 3 sessões e ficava bem. E esse ficar bem, você acha que você ligaria com essa noção do espiritual, né, que também aparece em muitos discursos do próprio Rolf, né, você mesmo usou a palavra espiritual, como que você vê essa... Eu acho que não dá para separar. Eu acho que não dá para imaginar um espiritual descolado desse trabalho. Eu acho que a gente falando sobre o assunto ou não falando sobre o assunto, o trabalho chama. Sabe? Como era de verdade a função da dança desde o início, era chamar, né? Que seja você chamar o santo, ou chamar as forças da natureza, jamais chama, né? Cria ali uma egrégora, você estabelece um campo eletromagnético que a coisa aflora por si, né? E aí quanto mais você repete aquilo, lógico, né? Se você pega um grupo que já está muito acostumado a fazer aquilo imediatamente entra naquela vibe, naquela sintonia. E aí é maravilhoso, porque acontecem coisas que são... Parece que existe uma energia a mais que conduz, sabe? É claro que eu tô lá, é claro que eu planejo a aula, tem uma parte técnica, mas tem horas, por exemplo, que eu falo coisas que eu não sei de onde veio, de onde vieram. Sai da boca. Extraordinário. Vem assim, uma coisa, bom, do nada. Por que será que me veio? Não sei, mas veio e aí eu percebo que essas coisas que vêm assim, que mais causam efeito nos alunos, sabe? Ou eles mudam, ou o olho brilha, ou tem alguma coisa ali. Com certeza. E ainda sobre isso que você está falando, ainda sobre essa noção do uno,
vou repetir, né? Lá no que você escreve no seu texto enunciado, você termina falando sobre o self, né? Essa palavra, lexema, para início. Bastante usada no discurso junguiano. Fiz uma comparação aqui, né? Nos trabalhos da Lygia Clark, uma das precursoras da performance aqui no Brasil, esse self também aparece no discurso dela. O trabalho dela fica na tensão entre arte e clínica. E a parte mais interessante é quando ela chega nessa maturidade, que você não consegue separar muito bem as coisas da Lygia Clark. A Lídia Zosma foi a minha professora já falecida, né, in memoriam, lá da Fundação das Artes São Caetano do Sul. Ela fazia um ajustamento sensível entre práticas xamânicas, terapêuticas corporais, por exemplo, pranayamas, hiperventilação, e dança ritual. Ela começa nesse contexto da dança moderna, com a Rosa Koshiba, que foi ex-aluna do Rolf, pertenceu à casa Shirobino, né? Quando ele funda em 71. Só que ela vai caminhando para performance ritual. No discurso dela, essas palavras, isso tem uma certa identificação minha com o que você fala, que tá vendo essas marcas sensíveis lá atrás. Do ser integral, do indivíduo, né? Emetendo essa palavra do self. Essa é uma outra pergunta, né, que você está falando que vem toda dessa sua experiência concreta com o corpo. A minha pergunta é se você foi também se nutrir desses conteúdos que aparecem, por exemplo, ou na psicanálise, ou na psicologia profunda ou analítica, que é do Jung, né? Se você chegou a bordejar esses... Sim, no curso da NYU, e o curso foi muito interessante porque era uma divisão da NYU, que era a Escola de Estudo Individualizado. Então eu tinha uma coordenadora e nós juntas montamos o meu currículo. Então eu estudei assim, sabe, tudo que me deu vontade, inclusive passando por Jung, Freud, psicanálise, e aí tinha uma disciplina que chamava neuropsicologia do cérebro, que era um cara doidésimo, assim, doidão, sabe? Que fazia essas ligações todas, explicando, sabe? Então foi muito... Só que assim, eu na verdade não senti necessidade de me aprofundar, porque era mais uma confirmação de algo que eu já intuía. E até hoje eu busco livros, eu vou buscando, quando saem esses estudos, sabe? Dos médicos, cientistas que pegam, se debruçam, estudos sobre a meditação, os efeitos, eu vou lá e me alimento, mais para me dar uma segurança. Eu não preciso de comprovação porque eu sinto isso. Uma ampliação daquilo que você já faz, né? O NIU, você está dizendo, é a New York University. Dando continuidade nisso, eu tenho uma relação muito afetiva com o chão. Quando eu vi os exercícios de chão da Graham pelo seu Instagram, eu fiquei encantado. Mas mais do que isso, eu vim experimentar e fazer, e continuo fazendo as aulas com você, espero fazer por um bom tempo, quando você falou do processo de reviver os exercícios do chão de Graham como um processo que espelha o processo neuropsicomotor. Eu fui no êxtase, né? Ou seja, que a gente começa em posição fetal e vai revivendo processos ou passagens não muito bem resolvidas. Esse prefixo de retrabalhar, reviver, reexperienciar, que remete tanto à noção de performance quanto à de psicanálise, voltar, reviver, reexperimentar, você chega a essa afirmação por meio de sua experiência própria com o seu corpo e pela observação de suas aulas com os aprendizes, ou junto a isso você alia algum texto teórico específico de alguma área de medicina, que é o que você já me disse, já falou, você faz isso, você vai ampliando, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre isso e sobre esse processo do reviver o chão, né, que eu achei... eu acho, isso é uma ideia que meio saiu da minha cabeça, eu não tenho comprovação científica disso, mas o que é pra mim? O que é pra mim ensinar, né, dança? Organizar um gesto no corpo de outra pessoa. Para mim, movimento é gesto, né? E aí, cada vez mais, eu fui ficando apaixonada por essa estrutura desse chão de Graham, porque ela é infalível. Quando você está trabalhando só com bailarino profissional, você fala, tá legal, mas você começa a trabalhar com todo mundo e todo mundo melhora,
e você não está fazendo nada. Eu sou um roteador, eu sou repetidor de sinal. Eu não ponho nada além da minha presença ali, conduzindo aquele processo, né? E ver, né, que a repetição daquela sequência, então eu comecei a olhar com mais cuidado. Não, espera aí, né? Passa por aqui, realmente a gente nasceu assim, e depois passa aqui, e aí me deu essa luz. Que é maravilhoso. Eu não sei, eu nem acho que ela fez isso de propósito. Eu acho que ela simplesmente foi criando, inclusive não foi a Matagarama que estruturou a técnica dela. Ela queria dançar, e ela precisou forjar uma linguagem de movimento dela, e depois ela precisou capacitar bailarinos para se expressarem naquela língua que ela inventou. Então foram muito mais os outros que foram, né, claro. Os ex-alunos sempre fazendo um trabalho de sistematização. Sistematização, porque os gênios estão criando, entendeu? O gênio não senta lá e fica... Ela não estava nem um pouco interessada, sabe? E aí, conforme ela viveu muito tempo, coreografou 171 obras, então teve muito material para insertar dentro dessa técnica, né? Mas sempre foram coisas que surgiram com uma linguagem expressiva. Não era técnica, qual foi a técnica pela técnica? Então, por exemplo, você vê, mesmo uma aula é muito rica de imagens, para ela tudo tinha imagem. Frequentemente ela começava a fazer um trabalho novo, falava, agora você tem que ir para o zoológico, observa tal animal, agora você tem que ver tal espécie, manda livro, entendeu? Essa ideia que o artista tem que se alimentar. Ele tem que ter um universo rico, né, de significado e de sensibilidades para ele ter o que expressar. Senão, quando eu falo expressar, não precisa ser expressar para você entender o que eu estou pensando. Eu procuro trazer isso nas aulas, estimular que o aluno desenvolva, sabe, o imaginário dele dentro dos exercícios propostos. Até porque isso, assim, evita a mecanização da prática. Qualquer prática corporal exige repetição, né? Se não repete, você não melhora. Mas se você imbui cada repetição, cada aula, cada plié, com o seu imaginário, que todo mundo tem, é questão de acessar. Não tem que não existe, não tem, tem. Uma vez que você acessa, é outra aula. É outra razão para você vir para a aula, e é uma possibilidade de descoberta, né, sobre si, sobre o que acontece internamente. E eu acho que é maravilhoso porque isso tudo é feito sem tocar no assunto. Entendeu? Não são sessões de terapia. São aulas de dança, onde eu acho que um dos efeitos, terapêuticos, é que numa aula de dança a gente consegue perceber que existe a unidade da multiplicidade. Então existe uma multiplicidade de indivíduos que formam uma unidade. Então sai um pouco desse dualismo, unidade, multiplicidade. Né? Que tem horas que parece que tem que ser eu ou o todo. Não. É você sendo muito você e fazendo muito parte de um todo. Porque tem que ser, porque se você não fizer, você vai bater no outro, né? Não fica junto. Isso é criado numa dimensão física, que é uma dimensão que não mente. Que o corpo, é o que a Marta fala, o movimento não mente, o corpo não mente. Ou tá todo mundo junto ou não tá. Então não tem, assim, as armadilhas da psique, nem do mental. É simplesmente o que é, foi aquela aula. Rolou ou não rolou, né? É fantástico. Continuando ainda nessa mesma vibe que a gente está conversando. Além da música, ou seja, a inserção do corpo no ambiente musical, que instaura uma educação musical, você nos orienta com citações da Marta e também fala durante os exercícios que são enunciados coreográficos, no termo técnico. Nessa linda sala de espelhos tatames lá em cima, né? Fantástica. Assim a gente tem som, vibração, imagem sonora, imagem visual, tudo esse repertório que você acabou de dizer. Você acredita que no processo de ensino da dança, o campo polissensorial seja crucial, fundante para uma estética do ensino? Os enunciados coreográficos fazem parte da tradicional forma de ensinar a dança? Numa das suas falas você diz também:
a linguagem do corpo é transmitida de um corpo para outro corpo, através de gerações. Como que você vê essa ideia da sensibilidade, de um campo polissensorial, como a sua aula, né, vem apresentando pra gente, assim, que é fundamental isso para o ensino da dança, né? Seu caderno, tem a presença do mestre fazendo aqui. Eu acho que tem aquela oração que eu sempre achei que era de Santo Agostinho, depois eu descobri que não é dele, mas que é louvada seja a dança, né? Que exige o ser inteiro. Eu acho que é uma característica da dança em geral, então se transporta também para uma aula esse apelo ao sensorial, né? Que a gente um pouco está perdendo com a questão das telas, com a questão do sedentarismo, da própria questão do olhar, de todas essas múltiplas inteligências, da inteligência espacial, da inteligência rítmica, da inteligência dessa noção de pertencimento a um grupo, como que eu me relaciono a isso, da música, dessa apropriação do espaço ao nosso redor, dessa apropriação do seu centro de gravidade, de entender quem sou eu, quem é esse self, né? Como esse self se move no mundo, como ele se coloca no mundo. Isso tudo trazendo para um lugar muito físico, mas que eu acho que não, a gente fala muito do psicossomático, mas para mim é psicossomático, somático, psíquico. Tem o caminho da volta também, que é indissociável. Então, uma vez que a pessoa, por exemplo, consegue se organizar no físico, isso tem um efeito, né? Mental, psíquico, no estado dela. Então, por exemplo, o meu objetivo com cada aluno que entra é que ele saia da aula melhor do que ele chegou. E eu olho ele, eu comparo ele com ele mesmo, não ele com o outro, porque cada um tem o seu processo. E você nunca sabe de uma hora para outra o que vai tocar. Então esse monte de baboseira que eu falo são estímulos, porque eu sei que tem pessoas que reagem melhor a imagens, outras que reagem melhor sei lá, a um som que eu faça, outro que reage melhor a olhar o que eu estou fazendo e espelhar o que eu estou fazendo. Cada cérebro é configurado de uma maneira muito maravilhosa e muito individual. Então acho que assim, a gente fica meio tirando o coelho da cartola, que alguma coisa alguém vai aproveitar. Não, mas é verdade, eu falo mesmo, tem gente que é mais visual, né? Você entra assim, você mergulha num ambiente, né? Super sinestésico, né? No primeiro dia de aula, então tem várias coreografias, então você tem a questão, o som te ajuda, o espelho ajuda, a fala ajuda, e você tá ali numa forma sensível, ritual, agora é aqui. Sei que tem muitas outras informações me dando coordenadas, assim. É bonito, é sobre isso, eu acho. Essas práticas coletivas, eu acho que é essa a ideia. É isso. O Roland, eu gosto bastante do Roland Barthes, um cara também quase inclassificável, um semiólogo, né? Uhum. Ele, no livro dele, Fragmentos de um Discurso Amoroso, ele fala, a linguagem é uma pele, le langage est un peau. Claramente ele faz uma união entre o corpo e linguagem. Como que você avalia a técnica moderna de Martha Graham em um contexto brasileiro aqui, agora, nesse tempo, né? Estamos tendo aula de Martha Graham, sei lá, com Neném, né? Que traz essa música brasileira. Como que você avaliza a técnica Martha Graham aqui no Brasil? Eu acho que a técnica do Graham, eu não consigo avaliar ela num contexto geográfico, que talvez pela minha experiência, que eu vivenciei em tantos lugares diferentes, que inclusive antes de eu entrar na companhia da Martha, quando eu estava fazendo a formação lá dentro, eu fui demonstradora. Demonstradora é a pessoa que mostra o exercício, se um professor que não mostra mais, da Yuriko Kikuchi, que era uma das mestras que tinha sido da companhia original da Martha Graham. E a gente viajou pelo mundo afora, eu, ela e o músico, Reed Hansen, que era um pianista, fazendo esses workshops em tudo quanto era canto. Na Itália, no Japão, onde a companhia ia, a gente ia junto. E assim,
por que eu acho uma linguagem universal? Porque ela afeta, quer dizer, ela acessa essas pessoas, independente de ser brasileiro, de ser... E eu acho que ela até dispensa uma justificativa, dizer, porque faz sentido estudar essa técnica que foi criada por uma burguesa americana, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho isso, vou dar um depoimento bem pessoal, que o trabalho de um artista, a obra dele, não deve ser misturada com o ser humano que ele foi e que muitas vezes já nem é mais. No entanto, o legado permanece. Então isso não só com a Marta, mas com qualquer outro artista, qualquer outra pessoa que tenha dado a contribuição dela, né, para nós, é para isso que eu olho. O valor daquilo, e se eu percebo que tem gente que está vindo fazer aula e que quer fazer aula, então é porque está adequado ao Brasil. O resultado são vocês que me dizem se está ou não. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu não posso sem. Se tem outras pessoas que querem fazer junto, eu fico super feliz. Não sei se eu consigo me explicar. Assim. Sim, tá ótimo. Aqui é uma pergunta um pouco pessoal minha, como eu venho também passei por várias coisas e tem essa relação com a semiótica, né? É uma pergunta, quando se fala em semiótica da dança, o que vem à sua mente? Como que você lê essa enunciação, considerando suas 5 décadas de trabalho com o corpo, a dança moderna e a arte de ensinar a dança? Você já considerou abrir um grupo de pesquisa sobre ensino da dança, digamos, discurso e prática, né? Relações semióticas, epistemologia, filosofias, etc. Se você já pensou nisso. Eu digo assim porque eu entrevistei a Rosa Koshiba e ela falou assim, não sei se você sabe, mas o Rolf ele inventou criou uma matéria chamada Filosofia da Dança na UF, coisa que não tinha e tudo mais, né? E eu acho que é isso, que tudo que a gente faz, né, todos esses materiais, a gente está trabalhando também esse corpo pensante, né? Como que você... Assim, eu vou ser bem sincero com você. Eu penso a dança no corpo. Eu acho que a coisa mais maravilhosa que tem sobre a dança é que justamente é sobre esse corpo. Eu acho que isso é algo que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que é sagrado. Então, eu não vejo nenhum sentido em destacar a mente e ficar analisando, porque justamente o que eu quero é o oposto. Perdão. É não precisar ficar na caraminhola, labiríntica de ficar... Eu acho que tudo bem, se você sente essa necessidade, eu faria isso e aí traria para o meu corpo. Porque eu sou uma artista da dança e a minha linguagem é de corpo. E eu transmito essa do meu corpo para os outros corpos, que foi o que eu vivi. Talvez se eu tivesse tido uma outra trajetória, eu tivesse outro caminho. Eu acho que a gente só ensina o que a gente viveu. Então, ficaria até falso eu tentar sobrepor uma camada intelectual sobre o que eu faço, porque para mim não é um trabalho intelectual. Isso é uma prática, mas diga assim, quando você cita as frases, você está trabalhando com essas enunciações que também nos ajudam no campo sobre, né? Sim, isso faz parte, isso que eu falo de você, se alimentar enquanto um ser humano. É lógico que eu leio muito, e eu faço estudos esotéricos e científicos, que passa pela minha frente, só que isso para mim é nutrição. Eu vou me nutrindo para ter assunto, para ir investigando, para ter até o que falar, né? Essa coisa de não ser uma coisa sempre repetitiva, que as aulas começam a virar aquela coisa igual, ela vai falar de novo. É isso que é um dos desafios maiores no ensino da dança, é você conseguir não mecanizar a repetição. Tornar isso criativo e instigar o aluno a fazer a parte dele nisso, e ir buscando até trazer outras coisas. Por exemplo, para mim é muito interessante ver as pessoas que não são da dança fazem perguntas diferentes do que as pessoas da dança. Então eu aprendo com aquela pergunta. A pessoa faz a pergunta, olha, eu nunca pensei nisso, né? Porque eu venho de um viés profissional X. Então isso tudo vai entrando nesse caldeirão que você vai cozinhando e vai ficando mais rico, né? Ótimo, fantástico.
A semiótica também tem muitas vertentes, né? Tem a semiótica russa, a semiótica norte-americana e a semiótica de linha francesa a qual pertence. Que ela basicamente está interessada em como que o sentido se estrutura, né? Então, pelos materiais que sobraram, que ficaram registrados, a gente também consegue acessar esse material que você está falando, que nos nutre, né? E que às vezes o mestre morreu, mas ele deixou alguma coisa, ou escrito, ou livro, que a gente consegue acessar também. Eu só para finalizar, você perguntou sobre o curso, eu fiz, foi na época da pandemia, então a gente fez online um curso que se chamava A Arte de Ensinar a Dança. O que eu fiz ali, que vinha de uma ideia, você não quer fazer um curso de formação, então eu falei, antes de mais nada, eu fui e eu compilei autores assim, bem diversos, cientistas, Aldous Huxley, cabalistas, tudo, Martha Graham, tudo, em temas, assim, então, o que é o mestre. E aí eu enviava esses textos e a gente lia juntos e a gente ia conversando, o que é o corpo. Primeiro a gente tem que esclarecer quais são esses conceitos básicos, para depois a gente entrar. Porque assim, não me interessa dar um curso e dizer, olha, é assim que ensina a Martha Graham. Você manda, junta as pernas e fazer assim, blá blá blá. Assim, eu adoraria, meu sonho de consumo, se eu tivesse os meios hoje, era trabalhar com formação de professor de Martha Graham, que eu estou falando de professor de dança. Eu acho que professor é uma profissão nada valorizada no Brasil, né? E eu acho que qualquer mudança social, assim, viável, tem que vir da educação. Base, né? Base. É claro que a gente pode fazer outras ações para tentar corrigir, para tentar compensar desigualdades e tentar equilibrar, mas mudança mesmo, a gente pensar em criar novas estruturas, tem que vir da base. Né? Então eu adoraria fazer isso, até agora não consegui, mas tem chão pela frente ainda, né? Tem chão, tem vida, tem vontade, muita vontade. Tem desejo. Dia chega. Tem desejo. A minha última pergunta para você é: qual o conceito de técnica, de coreografia e ensaiador, assim, hoje, para você hoje? Meu conceito de técnica é bem uma palavra francesa, é savoir-faire, é saber fazer. Por que é bom ter técnica? Que você aprende a fazer as coisas bem. É aquela frase lá da Marta, você aprende, você vai se utilizando o seu corpo, fortalecendo, construindo esse corpo até que ele se torne confiável. Então você vai aprendendo aonde você tem que fazer força, aonde você não faz força. Você aprende a modular o abandono com o controle. E isso tudo te torna apto a criar, a ser livre, para você fazer o que quiser. Então técnica para mim é o que me liberta, porque me abre um leque de possibilidades criativas. Eu acho que sem técnica você pode ter muita criatividade, mas é que nem um ator que não tem dicção. Pode pegar um baita texto maravilhoso, ninguém entende o que você fala, então você deixou de ser um artista da cena, porque você não comunica. Eu ainda acho, me considero uma artista da cena, então acho que sim, eu quero comunicar. Quero tocar as pessoas de alguma maneira. E para isso eu preciso de técnica, eu preciso ter uma linguagem que eu domine. Coreografia, para mim, eu vou na definição do grego, é organização de um coro. Grafia, coreografia. Então tem muito a ver para mim com organização espacial, quase arquitetura, sabe assim? Arquitetura desses corpos, organizar esses corpos no espaço, eles entre eles, e eles em relação aos outros, e ele em relação ao espaço cênico que você escolhe, que pode ser qualquer um. Mas eu trabalhei desde a época da Maria Duschenes, depois passando pela Lia Robato, depois passando pela Martha Graham. Eram coreógrafos que não dançavam, que traziam propostas pra gente improvisar e a gente criar em cima. Que depois eles iam, né, costurando, iam montando, iam adequando, mas eles chegavam com uma proposta que então você que tinha que vir com algum retorno, algum material para eles trabalharem. Então,
foi o que eu vivi, então é assim que eu vejo, que né? Assim que eu defino. E essa noção de ensaiadora? A ensaiadora foi uma viagem, porque assim, foi passar para o outro lado, né? E foi um pouco apavorante, porque quando eu fui contratada como ensaiadora para São Paulo Companhia de Dança, eu nunca tinha sido ensaiadora. Eu tinha sido assistente de direção, que é diferente. Quer dizer, eu preparava os bailarinos, eu podia dar uma aula, eu podia mostrar os movimentos, mas não era responsabilidade totalmente minha. E nesse lugar, assim, a Iraciti Cardoso, que era uma das diretoras da companhia na época, foi muito generosa comigo, porque ela, que é uma das melhores ensaiadoras do mundo, assim, de longe, ela é incrível. Ela foi, sabe, ela ficava na minha nuca, me dando o caminho das pedras, é assim, é assim, é assim, é assim. E foi uma descoberta maravilhosa, porque eu estava parando de dançar, né? Eu dançava ainda um pouco, um solo aqui, um solo ali, alguma participação, algum projeto, enfim. O primeiro dia que eu sentei na plateia para assistir um trabalho que eu tinha ensaiado, parecia que eu estava no palco. Então eu falei, olha que maravilha, em vez de virar uma uva passa seca, frustrada, que eu não danço mais, é como se fossem todos os meus filhos. Naquela hora é uma coisa assim, de prole mesmo. Você consegue, você tem uma empatia, de novo, essa coisa de todo o tempo que você passou com eles na sala, ensaia, enche o saco e tal. Na hora que vai pro palco, é quase como se você estivesse lá, mas ao mesmo tempo você tem uma distância, uma visão de longe daquela obra que quando você está dançando você não tem. Então foi assim, muito, muito maravilhoso, muito libertador. Falar, puxa, eu gosto disso, agora eu quero fazer isso, olha o que é possível, né? Esse aspecto um pouco, digamos, entre aspas, mãe, de ser formadora e também ajudar os seus filhos a desenharem ali a arquitetura daquele desenho, né? A ensaiadora. E tem assim, né, nessa hora vem, engraçado, chama todos os mestres, né? Então, a voz, as vozes, quais eram as vozes que me acalmavam quando eu estava lá no palco fazendo um ensaio geral, apavorada, a pessoa pegava o microfone, né? Qual era o tom de voz que ela usava, fulana, Linda Rhodes, que era maravilhosa, né? Que me acalmava, qual era o tipo, que jeito que ela organizava uma diagonal, como que limpa uma diagonal, que lindo, né? Sabe? Porque que, sabe, toda essa memória que aí de repente ressignifica, fala, então eu tô entendendo por que eu passei por tudo isso, que agora eu posso aplicar. Então eu tô passando o bastão para a próxima geração. Hoje em dia já tem bailarinos da São Paulo, que eram bailarinos quando eu era ensaiadora, que eles são ensaiadores, né? Então, essa coisa dessa transmissão desses elos, dessa cadeia, esse corpo a corpo, que eu chamo, né? Vai passando de uma mão para outra. E é lógico que nessa passagem existe evolução. É a transformação. Vai transformando, porque os corpos estão se transformando. Por isso que eu acho que é importante você trazer para o corpo. Que o corpo de hoje não é o corpo, né? A gente come outras coisas, a gente nasceu de outro jeito, enfim, é muito rápido essas gerações agora, 10 em 10 anos já é outra geração. É verdade. Esse que você falou da voz que me acalma, dessas vozes que vem, eu lembrei da Hélène Sixous, e ela fala assim, que nós somos uma legião, muitas vozes, né? Você tá falando, né? Essa memória que vai compondo a gente. Ai, Dani, a entrevista foi maravilhosa, eu adorei demais. Assim, pra encerrar, se você tem alguma coisa que você quer, que você deseja falar, por acaso eu não perguntei, ou que alguma coisa que você quer ser roteador, falar alguma coisa agora pra finalizar, você pode dizer, que estiver no seu coração. Então eu queria te agradecer por estar nas minhas aulas. Tenho enorme prazer de ver o quanto você se empenha e o quanto você curte. E é isso que me gratifica. Então, obrigada. Vou te dar um beijo. Vou te dar um beijo. Você é maravilhosa. Todo esse material fantástico aqui. Eu queria deixar com você presente. Meu livro. E a gente fazer uma fotinho ali.